Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal, sou Dalita Caminhos de Luz. E o tema de hoje, pessoal, é um tema que foi feita uma confusão semana passada. Eu coloquei esse tema que eu vou colocar hoje, que é em quem ele mais confia e com quem ele mais se abre a respeito dos problemas, com você ou com a rival. Eu coloquei, escrevi o tema, mas foi enviado outro vídeo, tá? Com outro tema, na verdade. Com outro conteúdo, que era, na verdade, para o outro canal, que é o Cartas Tarot. Inclusive, vão lá, se inscreva também, tá? E agora eu vou... E aí tive bastante pedido, dizendo que ficou curiosa com esse tema, certo? Então, agora eu vou fazer o tema certo, com o vídeo certo, tá bom? Com a tiragem correta. Então, o tema é em quem ele mais confia e com quem ele se abre a respeito dos problemas. É com você ou com a rival? Vamos lá, pessoal? Desde já pedirei desculpa para vocês dessa pequena confusão que foi feita aí e já corrigindo ela, tá bom, pessoal? Fazendo o tema certo com a tiragem do tema correspondente ao tema, tá? Então vamos lá. Na número 1 eu vou colocar, olha, corujinha da pedrinha ônix e na número 2, corujinha da pedrinha quartzo verde. Pausa o vídeo, pessoal, se conecta ou com o montinho ou com a corujinha, o que mais chamar a sua atenção, brilhar os seus olhos, você escolhe, tá? Faça uma oração, uma concentração e peça para a espiritualidade falar com você através das cartas, tá? Traga a energia do ser amado e vamos saber aqui, pessoal. Quem escolheu a corujinha da pedrinha ônix, em quem ele mais confia, ele ou ela, né? E com quem ele se abre a respeito dos problemas, vamos saber? Já deixa o seu like, pessoal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e vamos começar. Árvore, nuvens, peixes, chave, caminho, cavaleiro, foice, chicote, flores, jardim, navio e urso. Então vamos lá, pessoal. Em quem ele mais confia? Em você ou na rival? E com quem ele mais se abre? Aqui, sem sombras de dúvidas, pessoal. Aliás, não é nem em quem ele mais confia, é em quem ele confia a respeito de falar dos problemas, a respeito de como se diz, pedir um afago, conseguir falar coisas assim que não é para qualquer pessoa que dá para dizer. É com você, pessoal. Com a sua rival, esse ser amado, a única coisa, o único assunto que é possível ele trocar com a sua rival é a respeito de dinheiro. E mais, pessoal, não é nem conversa, geralmente termina em discussão. Aqui, os dois só conversam, o assunto dele com a rival é só de dinheiro, é só de situação financeira. E pelo visto, toda vez
essa conversa, essa discussão sobre dinheiro sempre causa um transtorno e acaba causando entre os dois um rompimento, um corte, tá, pessoal? Sei lá, às vezes ela querendo comprar tal coisa, ele não permitindo, ou ele reclamando que tá gastando demais, reclamando que tem que dar uma segurada, enfim, é só o assunto dele e da rival, os dois só conversam sobre dinheiro. Como eu disse, não é nem conversa, é discute, tá? Discute. Com a sua rival não tem conversa, pessoal. Então, quando ele tem qualquer problema, ele confia em você, em comentar com você. E detalhe, pessoal, você traz para esse ser aqui uma confiança, uma força, uma coragem que ele só consegue encontrar quando ele conversa com você a respeito de alguns problemas que ele vem a ter. Tá? Aqui, pessoal, muitos aqui, de repente, já até veio comentar com você a respeito do lado financeiro, está ficando complicado por conta do excesso de esbanjamento da sua rival. Só que é o seguinte, pessoal, ele reclama com você, ele se abre para você, fala, né? Reclama do exagero da gastança lá, da falta de moderação da sua rival, só que com ela ele não consegue colocar a situação na mesa e se impor. Fala, olha, a partir de hoje não vai dar para comprar tal coisa, a partir de hoje a gente vai ter que diminuir. Não, tá? Então os dois não tem um assunto, um diálogo, é só discussão, tá? Até porque se ele se atreve a falar, nós não vamos poder fazer tal coisa, nós vamos ter que cortar alguma situação, uma que é como se diz, a casa cai, né, pessoal? Aquele ditado popular, né? Essa rival aqui vira um pandareco, ela arruma um escândalo, ela dá esporro e acaba saindo tudo fora do controle. É meio que assim, ele tem até um certo medo, tá? De falar sobre alguns problemas com a sua rival. Porque se ele comenta qualquer problema, ela não simplesmente ouve e tenta dar uma solução ou falar algo que sirva, que ele consiga analisar para encontrar a solução. Não, ela só xinga, ela só grita, ela só esbraveja, aí ela já joga a culpa nele, já diz que a situação tá ruim ou aconteceu tal coisa porque ele fez assim, era para ter feito assado. Deu para entender, pessoal? Resumindo, essa rival não tem diálogo. Seu ser amado é rival, não tem diálogo. Toda vez que ele está com um problema a mais na vida, ele procura você, ou ele se abre com você. E detalhe, pessoal, sempre que ele se abre com você, é meio que o que você diz, pelo que você opina, ele sempre consegue achar um caminho mais leve para conseguir passar, para conseguir recuperar, né, esse problema qualquer que seja que ele venha falar com você. Então, ele, como se diz, se abre com você, toda vez que ele tem um problema, ele se abre com você, ele se sente mais leve e ele sempre consegue encontrar uma solução. Mas ele só consegue encontrar a solução dos problemas dele depois que ele se abre com você. Mesmo que ele não te comente com você, fiz aquilo que você falou, deu certo. Não, ele pode não comentar, mas tudo que você fala, quando ele se abre para você, ele leva na cabecinha dele, ele guarda, quando ele vai dormir, ou quando ele sempre vai analisando aquilo que você falou, vai vendo os pontos positivos, os pontos negativos, e resumindo, a sua fala, o seu conselho, ou o seu acalento, ele sempre tem um bom resultado no final, pelas suas palavras. Ele sempre acha um caminho mais leve depois que ele conversa com você. Deu para entender, pessoal? Então aqui, com certeza, ele confia mais. Aliás, a única pessoa que ele confia é você, e para a única pessoa que ele se abre entre você e a rival é com você. Com a rival não tem conversa, é só jogada de pedra. Se ele vai comentar a respeito de um problema, ela já joga pedra, ela já fala, enfim, já falei, né, pessoal, não vou ficar repetindo. Ela sempre põe a culpa nele. Ela deixa ele ainda, se ele vai se abrir com as vezes que ele tentou se abrir com ela, ao invés dele encontrar a solução, ao invés dele encontrar um bom conselho, um bom, né, ser bem recebido,
ele só piorou ainda mais a situação. Você entendeu? O que ela dizia, né, o que ela fala quando ele revela alguma coisa para ela, quando ele se abre, só aumenta ainda mais o problema dele. Em vez de ela ajudar, ela acaba piorando. Porque na verdade ela não aconselha, ela não ouve, ela não. Não, ela simplesmente solta os cachorros. Tá? É uma pessoa assim que complicadinha para conversar, chata, vamos dizer, chata, ingrata. E como se sabe aquelas pessoas que não querem ouvir o problema do outro, já quer que o outro chegue só com solução. É assim, essa aí vai, ela não quer saber de problema. Ela quer que ele chegue só esbanjando aí, dando como que fala? Dando condições financeiras para ela bem, deixando ela à vontade, ela torrando as coisas e ele só se lascando, se virando ou para pagar ou tem que fingir que tá tudo bem. Deu para entender, pessoal? Lógico. Então, o número 2 aqui é com você que ele se abre e é em você que ele confia, tá? Esse é o número 1, vamos para o 2. Quem escolheu a corujinha de quartzo verde? Lírio, estrela, sol, jardim, criança, cruz, chicote, âncora, torre, trevo, peixes e raposa. Vamos lá, pessoal. Em quem ele mais confia, com quem ele se abre com relação aos seus problemas? Em primeiro lugar, esse ser ele tem dificuldade em se abrir com qualquer pessoa que seja e também tem uma desconfiança, já é da natureza desse ser não confiar em muita gente, certo? Mas em você esse ser confia e confia bastante, tá, pessoal? Muito mesmo. Só que com relação a se abrir sobre os problemas, pessoal, primeiro esse ser reluta muito sozinho. Ele tenta de todas as formas resolver todos os problemas dele sozinho, tá? Começa por aí. Quando ele já tentou de todos os lados e ele não achou uma solução, ele não conseguiu, aí sim, ele, como se diz, né? Deixa o orgulho de lado, dá uma regada, modo de dizer positivamente falando, tá, pessoal? E ele parte para o seu lado, tá, pessoal? Esse daqui, dá para dizer que com a sua rival, ele nunca nem se abriu, pessoal, com relação aos problemas, tá? Não é nem tanto porque essa rival, sei lá, não ouviria, ou é porque uma que ele já tem esse jeito fechado, tá? Com relação aos problemas dele. E ele tem, a pessoa tem que passar para ele uma confiança surreal, para ele conseguir se abrir, porque ele tem muito medo do julgamento, tá, pessoal? Então, você pode até perceber que toda vez que esse ser te fala algum problema ou te fala de algum problema, você vai ficar sabendo, ele já estava passando por esse problema vários
fazia tempo e ele já tinha tentado solucionar de várias as maneiras, tá? E aqui ele só se abre quando ele não está aguentando mais, tá? Quase como se diz, né? Explodindo. Aí ele se abre, mas ele sempre se abre com você. Ele consegue, com você ele consegue meio que, como se diz, deixar um pouco de lado, porque esse aqui tem a necessidade de parecer muito forte, de parecer o solucionador de todos os problemas, que está tudo sob o controle dele, que ele consegue fazer tudo, ele não precisa de ajuda de ninguém, ele não precisa do conselho de ninguém. É a pessoa mais ou menos nesse sentido. Não é que ele é mau, tá, pessoal? É aquela mania de se achar muito forte, não preciso disso porque eu sou capaz. Não é que ele é arrogante também, não, é do gênio da pessoa, tá? Ele simplesmente, é meio que ele quer poupar as pessoas dos problemas e qualquer coisa também assim, mas quando ele não está aguentando mais, é com você que ele se abre, tá, pessoal? E por que é com você que ele se abre? Porque as poucas vezes aqui, aparentemente, todas as poucas vezes que ele se abriu e foi com você, ele conseguiu ter vitória, tá? Meio que você virou para ele o amuleto da sorte. Primeiro ele tenta de todas as formas resolver sozinho. Quando ele vê que não der mais, aí ele parte para o seu lado, tá? Ele se abre, às vezes se abre assim, né, pessoal? Às vezes ele te conta metade do problema, só para ver qual que é, e ele sempre, todas as vezes que ele falou com você, é meio que assim, você deu sorte para ele, tá, pessoal? Ele tem isso em mente. Você para ele é assim, é uma luz na vida dele, nos caminhos dele, tá? Mas ele só se abre quando não tem mais jeito porque é da própria pessoa, tá, pessoal? Mas confia em você plenamente, tá, pessoal? Já a sua rival, ele tem uma certa, assim, resistência muito grande, tanto em confiar quanto em se abrir. Ao que tu indica aqui, a sua rival no passado fez alguma coisa que quebrou a confiança dele, tá? Ou pelo menos, aqui não digo que chegou a ter uma traição, mas teve um ensaio de uma traição. E ele meio que descobriu antes que acontecesse, ou ele viu algumas conversinhas ali que ele achou que passou das contas. Enfim, pessoal, tem alguma coisa aqui que a sua rival fez que quebrou a confiança do seu ser amado. Ele não confia na sua rival, tá? Inclusive aqui, pessoal, número 2, esse ser, ele tem assim ele tem uma pulga atrás da orelha que a sua rival é interesseira. Talvez ela já aprontou alguma coisa com ele, ou em alguma outra relação, alguma história que ela teve na vida aí, que ele viu que ela agiu apenas com interesse. Então, hoje em dia, ele considera a sua rival uma interesseira. Por essa razão, ele acredita que ela não é confiável. Deu para entender, pessoal? Então, aqui, com certeza, é com você que ele se abre e é em você que ele confia, tá? Esse foi o número 2, pessoal. Meu muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.